Meus amigos, em continuidade ao estudo da obra Livro da Esperança, psicografado pelo nosso amado médium querido Chico Xavier, sob a orientação de seu mentor espiritual Emmanuel, chegamos agora ao capítulo 21, intitulado Pacificação. Eu peço licença para lê-lo, a fim de comentá-lo conforme as nossas possibilidades e inspiração de agora. Capítulo 21, Pacificação. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus, Mateus 5:9. Mas o que queria Jesus dizer por estas palavras? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra, tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo e havendo-lhes prometidos do céu. E enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem a necessidade dos da terra para viver. Apenas o que ele lhe recomenda é que não ligue a estes últimos mais importância que aos primeiros. Do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, capítulo 9, item 5. Agora vem a elucidação emanuelina. Escutaste interrogações condenatórias em torno do amigo ausente. Informaste algo com discrição e bondade, salientando a parte boa que o distingue, sem colocar o assunto no prato da intriga, edificaste em silêncio a harmonia possível. Surpreendeste pequeninos deveres a cumprir na esfera de obrigações que te não competem. Sem qualquer impulso de reprimenda, atendeste a semelhantes tarefas por ti mesmo, na certeza de que todos temos distrações lamentáveis. Anotaste a falta do companheiro. Esqueceste toda a preocupação de censura, diligenciando substituí-lo em serviço, sem alardear superioridade. Assinalaste o erro do vizinho. Foges de divulgar-lhe a infelicidade e dispõe-te a auxiliá-lo no momento preciso, sem exibição de virtude. Recebeste queixas amargas a te ferir injustamente. Sabes ouvi-las com paciência, abstendo-te de impelir os irmãos do caminho às teias da sombra, trabalhando sinceramente por desfazê-las. Caluniaram-te abertamente, incendiando-te a vida. Toleras serenamente todos os golpes, sem animosidade ou revide, e respondendo com mais ampla abnegação no exercício das boas obras, dissipas a conceituação infeliz dos teus detratores. Descobriste a existência de companheiros iludidos ou obsidiados que se fazem motivos de perturbação ou de escândalo no plantio do bem ou na seara da luz. De certo, não lhes aplaudes a inconsciência, mas não lhes agravas o desequilíbrio através do sarcasmo e oras por eles, amparando-lhes o reajuste pelo pensamento renovador. Se assim procedes, classificas-te, em verdade, entre os pacificadores abençoados pelo Divino Mestre, compreendendo, afinal, que a criatura humana, isoladamente, não consegue garantir a paz do mundo. No entanto, cada um de nós pode e deve manter a paz dentro de si. O texto é de uma simplicidade franciscana, mas ele nos apresenta, pelo seu aspecto pragmático, desafios assim extraordinários, porque, venhamos e convenhamos, agir no cotidiano de forma pacífica é muito difícil para os violentos. E quando falo dos violentos, não estou me referindo àqueles que se encontram à margem da sociedade ou que se encontram muito além da nossa convivência, ou que não fazem parte do nosso ciclo de convivência íntima. Nós estamos nos referindo a nós mesmos, que trazemos dificuldades íntimas muito profundas, que trazemos como atividades características adquiridas por hábitos cristalizados ao longo de séculos, de vidas sucessivas. E o desentranhamento destas coisas é muito complicado para aqueles que se acostumaram ou que nos acostumamos com estas coisas. O processo da reencarnação, que é um processo de desenvolvimento, que é uma oportunidade de trabalho em favor de nós mesmos, demanda um tremendo esforço que haverá de se prorrogar no tempo, à guisa de muito trabalho e de muita paciência. Nós não podemos nos precipitar
não podemos criticar aqueles que talvez não dispõem das mesmas condições, porque nós mesmos talvez não disponhamos de condições tais para esse desiderato, para esta atividade tão promissora e necessária em nossas vidas, que é o da transformação íntima, que é o da redenção das nossas almas, que é o da implantação do reino dos céus em nossas consciências, na terra íntima do nosso coração. E quando Jesus nos afirma que bem-aventurados são aqueles que são brandos porque possuirão a terra, ele está se referindo, obviamente, ele não está se referindo apenas ao domínio que um dia os bons e os pacificados, os brandos e os mansos, haverão de ter ou de exercer no mundo, no nosso planeta, materialmente considerado. O que há de acontecer por fora deverá encontrar sua gênese ou nascedouro na intimidade do coração do homem. E se o homem não se transforma intimamente perante a própria consciência, muito dificilmente as transformações humanas do progresso haverão de acontecer exteriormente. Não há um processo revelatório do mundo espiritual para nós que supra o esforço que tenhamos que fazer pela vontade que temos de sermos bons. Mas sim, será necessária uma conjugação de ondas ou de pensamentos, de desejos ou de desiderados, em que aderimos à proposta do Senhor para que sejamos reconhecidos como filhos dele. Bem-aventurados os mansos, os brandos, porque possuirão a terra. Para que a terra, materialmente considerada, seja de fato dominada pelos mansos e pelos brandos, e que os maus não tenham mais espaço, para que os maus também sejam convertidos, e o mal, como ele não tenha espaço na terra, é necessário que antes implantemos os pilotis do Evangelho do Cristo em nossas almas, na terra íntima do nosso coração. Vejam que o trabalho demanda uma atividade desafiadora que vem de dentro para fora. E aí, por consequência, através de uma irradiação natural de paz, de brandura, de mansuetude, haveremos de galvanizar as criaturas que nos cercam, que haverão de se sentir estimuladas na transformação de si mesmas e, por consequência, de todo o planeta. Mas esse não é um trabalho de um dia e nem para uma vida. É uma atividade que demandará tempo, muita paciência, muitos erros e muitas tentativas, a fim de que o hábito seja consolidado, o hábito do bem e do amor ao próximo e a Deus e a nós mesmos, seja consolidado definitivamente nas nossas vidas. O processo evolutivo, ao meu ver, se pudéssemos representá-lo através de uma imagem, seria uma elipse que se abre ao infinito. São laçadas que quase se repetem por um processo de recapitulação das experiências passadas, para fixação do aprendizado, mas que não se repete absolutamente, porque logo em seguida se abre adiante para uma perspectiva cada vez maior diante da infinitude do universo. E assim falando, podemos imaginar então, considerando a grandeza do universo, o espaço que nos espera como espíritos do universo que somos, para ser conquistado pelo trabalho no bem que deve começar inicialmente na nossa consciência, no nosso coração. Vejam, meus amigos, que os brandos possuirão a terra porque conquistaram em si mesmos a sua terra íntima. Então, bem-aventurados os mansos, os brandos e os pacíficos. Esses indivíduos, por sua vez, por conseguinte, uma vez conquistando-se a si mesmos, no território íngreme ou inóspito das suas almas, como terras desconhecidas que poucos conhecem, de terras que poucos sabem explorar, com responsabilidade e profundidade, esse espaço íntimo que deve ser trabalhado a partir da dedicação da criatura aos postulados do amor e da verdade, haverá de abrir campo fértil para um processo de transformação social. E aí, então, as mudanças externas haverão de trazer os conteúdos íntimos da sincera ou da verdadeira transformação íntima da criatura. Eu estava lendo recentemente a encíclica do Papa Francisco,
Frati Tutti, e ele apontou algo que está em perfeita consonância com as ideias dos espiritualistas modernos, ou dos físicos de alta energia, que aprofundam suas análises na intimidade da criatura humana, para compreender os fenômenos externos que desafiam a ciência. O Papa, o grande pontífice, pelo seu carisma, afirmou que nós estamos chegando a uma sociedade tão contraditória pelos conflitos íntimos da criatura humana. Os interesses públicos não representam apenas o bem comum das criaturas, das coletividades, mas retratam os interesses escusos do egoísmo humano, do individualismo material, elevado a um nível estratosférico e cósmico, do ponto de vista da Terra. Então, aquilo que é absolutamente egóico, restrito à intimidade da consciência do homem, ou ao seu espaço, ao seu habitat, eleva-se a um plano tal de contágio, de contaminação da sociedade, que se converte no verdadeiro interesse público, que não retrata um bem comum, ou interesse coletivo. E quando as grandes sociedades ou corporações ou comunidades capitalistas avançam para outros territórios, justificando que este contato internacional é necessário para o intercâmbio de experiências, na verdade, estão expandindo seus interesses corporativos e capitalistas para outras comunidades para explorá-las. Vejam que a proposta do grande pontífice é verdadeira. Chegamos a um nível de paradoxo social que representa a grande angústia humana de ver levada ao patamar dos direitos públicos interesses que são representativos ou que representam interesses meramente egóicos, egoístas ou particulares. Vejam que tudo retrata a intimidade do próprio homem. E se não trabalharmos o homem, nada poderá acontecer por fora, senão um efeito perfeitamente natural, de causa e efeito, baseado nos automatismos dos vícios e das imperfeições que nos caracterizam há séculos, ao longo de vidas ou de sucessivas encarnações. Meus amigos, o processo de pacificação é desafiador. E se nós não trabalharmos com esta proposta, pela transformação ou pela implantação da mansuetude em nós mesmos, nós não haveremos de atingir o nível além que se encontra ainda nas bem-aventuranças, quando Jesus afirma: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Aquele que não atinge mansuetude ou não conquista mansuetude íntima, ele não consegue se espraiar pelo mundo para levar a paz de que ele experimenta. Mas quando esta mansuetude se implanta na intimidade do homem, vamos perceber que isto se espalha pela terra, nascendo da terra íntima do coração e se espalha para todo o nosso planeta. E esse processo de transformação, de espalhamento da paz íntima, representada pela mansuetude, pela doçura da criatura, é o que veremos de chamar aqui de pacificação. Os pacificadores são os mansos na ação concreta do bem no mundo. É aquilo que Martin Heidegger, um filósofo alemão, chama de Dasein, que é o ser aqui no mundo. É o ser aí no mundo. O ser não é apenas um ser em si. Ele é o ser em si colocado no mundo. Quando este ser em si é manso e pacífico, ele traz paz interior no terreno, no território da sua alma, ele consegue então irradiar-se pela sua empatia amorosa, atingindo os quadrantes do mundo para transformar-se então em verdadeiro pacificador. Esse pacificador será chamado Filho de Deus. A proposta de Jesus é interessantíssima, porque, afinal de contas, sendo pacificadores ou não, nós não somos filhos de Deus? Esta é uma ideia interessante que podemos extrair desta bem-aventurança.
Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quer dizer que aquele que não é pacificador, ou que faz guerra, ou que não age no bem, ou que não é manso e nem brando, não é filho de Deus? É um deserdado de Deus na terra, no mundo ou no universo? Claro que não. Mas eu gosto sempre de trabalhar esta ideia de filho de Deus a partir de uma perspectiva espírita, que é perfeitamente viável, lógica e racional. Não vamos entrar aqui nos escaninhos ou nos meandros da tradição judaica. Não é a nossa proposta. Mas o texto nos faz pensar, à luz da doutrina espírita, que a paternidade de Deus ela é manifesta, ninguém duvida. Porque ele é o nosso gerador, é a fonte, é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, de todos nós. Ninguém duvida que Deus nos criou. Mas também ninguém duvida que ele nos ama. Ele não apenas nos cria, mas como ele também cuida e nos ama. Mas para que sejamos, então, do ponto de vista de Deus, a sua paternidade é plena. Porque ele é o nosso Criador de fato, e é aquele que nos ama incondicionalmente. Mas a questão é, como filhos de Deus, nós o amamos? Então não basta ser apenas filho de Deus sendo amado por ele, porque seríamos apenas filhos mimados. E não é o caso de Deus, que não nos mima. Ele nos ama incondicionalmente. Mas a proposta da paternidade de Deus é também um desafio à nossa condição de filiação. Para que eu seja realmente filho de Deus, Deus me cria, Deus me ama, mas é necessário também que eu honre a sua criação e o ame. O amor é a tônica da pacificação desse processo de correspondência entre Deus, entre a paternidade de Deus e a filiação das criaturas que somos todos nós. Não basta para sermos filhos de Deus, ou sermos chamados filhos de Deus, ou usando aqui uma expressão de Paulo de Tarso nas suas epístolas, para recebermos a adoção de Deus. Olha que interessante, somos filhos de Deus porque sermos adotados. Para recebermos a adoção de Deus numa linguagem paulina, é necessário que façamos ou cumpramos com a vontade de Deus. Onde é que essa ideia pode estar expressa? Para entendermos aqui o sentido das bem-aventuranças, quando ele fala dos pacificadores. Vocês se lembram da passagem de Jesus, quando ele esteve, por exemplo, ele estava em uma casa, conversando com seus amigos, e alguns de seus discípulos e sua mãe foram buscá-lo. Alguém manda avisá-lo, ele estava no local, estava no centro, é curioso isso, estava no centro desse grupo de amigos. Ou seja, esses amigos tinham Jesus ocupando uma posição de centralidade na vida deles. Não é uma posição de centralidade física, mas de centralidade espiritual, moral. Jesus, de fato, era uma prioridade, era primordial, era necessário, era imprescindível. Havia, de fato, uma comunhão entre aqueles que ali estavam com Jesus. Havia uma fraternidade entre eles. Sua mãe comparece e manda avisar, olha, sua mãe e seus irmãos estão lá fora, eles chamam, e o chamam. Ele diz, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Olha que coisa curiosa. Será que ele estava, como filho ingrato, negligenciando a maternidade de Maria e a fraternidade dos seus companheiros que ali o buscavam, que ali estavam para buscá-lo? Claro que não. E ele diz o seguinte, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Ou seja, ninguém duvida que Jesus os amava. Mas a pergunta é, será que eles também o amavam na mesma proporção? Ou na mesma medida? Talvez não. Enquanto não houver uma correspondência, um esforço, uma dedicação por parte do amado em relação a Jesus, essa fraternidade nunca se tornará plena. De modo que Deus nos cria, Deus é o nosso Pai, Deus é o nosso Criador, e Deus nos cuida de nós. Ninguém duvida. Mas será que o amamos? Será que fazemos ou cumprimos com sua vontade? De modo que, concluindo, só seremos reconhecidos ou chamados filhos de Deus uma vez pacificados. Mas para nos pacificarmos, necessitamos amar.
Aquele que ama se pacifica. E aquele que se pacifica cumpre com a vontade de Deus. E aquele que cumpre com a vontade de Deus é chamado filho de Deus. Vejam que é um nível a mais ou além da compreensão tacanha da humanidade que entende que paternidade é biológica, apenas. Ou que o filho é apenas aquele que foi gerado por um indivíduo e colocado no mundo. Mas se não houver na relação de paternidade ou de filiação um vínculo socioafetivo de envolvimento amoroso e fraterno, esse amor não se planifica. Jesus nos ama, mas será que nós o amamos? Jesus é o nosso irmão, porque nos ama. Mas se nós não amamos, podemos nos considerar seus irmãos? Vejam que a fraternidade, embora não exija amor de ninguém, ela espera, pelo menos, uma correspondência. Aquele que ama se pacifica, ele se torna manso e pacífico. E aquele que se torna manso e pacífico se torna, por sua vez, pacificador no mundo, para transformá-lo pelo bem que faz. Porque o bem que ele faz é o bem que nasce da mansuetude ou da mansidão que existe na sua própria alma, na terra do seu próprio coração. E, por consequência, este manso que pacifica o mundo, domina o mundo, porque faz a vontade de Deus, não para dominar os outros, mas para dominar-se a si mesmo, respeitando os outros. A triangulação do amor, nascido em Deus, que é a fonte de todas as coisas, que repercute em nós e que se manifesta no outro, fecha o ciclo por meio de um processo de verdadeira humildade perante Deus e de caridade para com o próximo. Mas quando a humildade falta, nasce o egoísmo. Subvertemos a ordem. E quando a caridade para com o próximo inexiste, surge então o egoísmo. O egoísmo é um vício na relação intersubjetiva com o outro. E o egoísmo e o orgulho é um vício na minha relação com Deus, porque visa ou busca romper-me, ou me tirar, simplesmente me colocar aquém ou fora da relação que devo manter com aquele que me criou. E o antídoto para o orgulho é a humildade. E o antídoto para o egoísmo na relação com o outro, no mundo, na vida, é a caridade. Aquele que ama a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, conforme preceitua o chamado de Israel lá, no texto bíblico da Torá, e aquele que ama o próximo como a si mesmo, compreende o maior e mais profundo ensinamento da própria lei, que é Deus. Aquele que compreende o sentido do amor de Deus em sua própria vida, submete-se a ele, por humildade, consciente. E ama o próximo, porque compreende que no amor a si mesmo deve fazer ao outro tudo quanto deseja para si. Meus amigos, esse é o processo de pacificação. E aí passamos a entender o sentido das palavras de Emmanuel quando ele nos apresenta todos estes exemplos curiais, cotidianos, de um indivíduo ou de alguém, cujo nome não é citado, que diante dos desafios da convivência no mundo, apresenta sempre uma solução pacífica e amorosa para os problemas. A gente vai entender então por quê que alguém se cala diante da calúnia. Por que alguém simplesmente exalta a qualidade do outro quando esse outro é caluniado por terceiro diante dele? Por que alguém que foi surpreendido em erro na vizinhança, ou que cometeu uma falta, um companheiro que cometeu uma falta como nosso companheiro, recebe daquele que percebe estas coisas a dádiva do esquecimento, ou então a disposição íntima daquele que só deseja servir? Por que aquele que recebeu incumbências que não faziam parte, como ele mesmo diz, das suas atribuições, simplesmente faz silêncio e cumpre com esta tarefa sem espírito de superioridade? Fica fácil de entender porque quando recebemos queixas amargas, quando alguém recebe queixas amargas e se sente ferido,
utiliza-se da paciência para guardar o tempo sem ofender a ninguém. Nós vamos entender por que alguém caluniado abertamente, incendiado em sua própria vida, simplesmente apenas tolera com serenidade os golpes recebidos. E mais do que isso, quando ele percebe que alguém está iludido ou obsedado e comete ilegalidades, ilicitudes, maldades comprometedoras, embora ele não seja conivente com isso, ele não agrava, no entanto, ele também não agrava esse desequilíbrio e aguarda o momento certo para melhor ajudar a fim de que o nosso companheiro, este indivíduo, possa ser reajustado no bem. Ou seja, esse é o verdadeiro pacificador. E nós estamos no mundo, meus amigos, em que a necessidade da pacificação ela é premente. Nós estamos percebendo, e as obras, os sociólogos, os estudiosos da sociedade estão consignando em suas obras, em seus estudos, uma banalização do mal, estão percebendo a intolerância das criaturas de umas para com as outras. Nós estamos vivendo um fenômeno social dos mais terríveis, aliás, é um fenômeno que tem se agravado ao longo dos anos, não é novidade para o nosso século. É um fenômeno que se torna cada vez mais evidente, o problema do preconceito, do racismo, o problema da intolerância religiosa, do despeito, da violência. Há um fenômeno mesmo que é reconhecido na Europa e que se manifesta e que pode ser percebido já no Brasil, daqueles que simplesmente não odeiam ao outro porque apresentem alguma divergência de ideia, de posição ou de condição pessoal. Ele odeia o outro pelo fato apenas do outro existir. O outro é simplesmente, numa ideia bem existencialista, o outro se torna o meu inferno, porque ele simplesmente existe. Por que você me odeia? Por que você não gosta de mim? Porque você existe. Não há justificativa. Há um esvaziamento de sentido. Há um esvaziamento da ética do cuidado de uns para com os outros. E nós já afirmamos aqui em outros momentos que a essência da criatura humana, até para filósofos materialistas, é a necessidade do cuidado. Todo ser precisa de cuidado. Precisa ser bem cuidado. A ideia do cuidado ela é tão importante que ela foi objeto de análise na mitologia grega. Há um deus chamado Cuidado, eu não sei se vocês sabem. Um deus chamado Cuidado, que foi colocado no panteão para representar o zelo da divindade para com a criatura do berço até o túmulo. O cuidado. Não há ninguém, ou não há nada que esteja mais em risco no mundo do que a própria vida humana, pelo malogro das tentativas de cuidado, ou pela banalização do mal de uns para com os outros. Eu estava relendo aqui recentemente uma obra de Hannah Arendt, uma mulher extraordinária, era uma filósofa alemã, jornalista, professora universitária, profunda conhecedora do pensamento filosófico, uma mulher extraordinária, filósofa alemã de origem judia, e que sentiu na pele o peso do nazismo, fugiu de lá, foi para os Estados Unidos, e ela então acompanhou o julgamento de um carrasco nazista chamado Eichmann. Eichmann foi um terrível nazista, comandante de campos de concentração na Alemanha, e ele foi preso pelo Mossad de Israel, em Buenos Aires, e levado para ser julgado em Israel, em Jerusalém. E o julgamento dele foi considerado um verdadeiro evento midiático, porque todos esperavam que aquele julgamento fosse mais importante ou tão esperado quanto foi o julgamento dos nazistas, de outros nazistas. E Hannah Arendt, então, fez a cobertura do julgamento daquele homem. De fato, ele foi julgado, condenado e morto, foi executado. E ela, que era judia, que tinha todas as razões para odiar aquele homem, porque ela havia sentido na pele a dor da perseguição, da intolerância, do desrespeito humano, do rebaixamento da condição absoluta da dignidade humana,
ela passou a perceber, como profunda observadora, como mulher inteligentíssima e muito sensível, que aquele homem, Eichmann, não era tão perverso quanto se imaginava. E isso gerou uma repercussão extraordinária, porque, afinal de contas, isso não seria possível. Aquele homem havia ordenado a morte, a matança, o genocídio de muitos judeus, nos fornos crematórios e nas câmaras de gás. E ela passou a perceber que aquele indivíduo era boçal, era medíocre, e que ele não era um psicopata. Era apenas um indivíduo que banalizou o mal ao ponto de apenas ser um burocrata cego que segue as ordenações e os ordenamentos do seu governo. Era um burocrata, era um indivíduo que apenas seguia as regras e as cumpria cegamente, sem questioná-las. De modo que esta análise nos faz compreender que muitos não são psicopatas, muitos deles, daqueles homens, naquele período da história sangrenta da nossa humanidade, não eram psicopatas. Eram simplesmente burocratas, soldados que cumpriam suas regras, cumpriam as regras sem questioná-las. E para isso coisificavam, e para isso existiam técnicas para coisificação humana, a fim de que não sofressem tanto, porque muitos soldados e muitos oficiais apresentavam quadros de transtornos mentais, comportamentais e psiquiátricos, em razão das práticas inumanas ou desumanas que eram perpetradas contra os judeus, contra as criaturas humanas naqueles campos de concentração. Ela percebeu uma fatia do aspecto geral da verdade humana. E ela então notou, não seria justa a condenação de Eichmann, mas foi inevitável. Ele foi de fato condenado à morte, e as consequências de sua análise foram consignadas num livro chamado Eichmann em Jerusalém, que vale a pena ser lido. É um livro um pouco maçante, tem uma linguagem muito fechada, um pouco hermética, mas é compreensível. E ela nos apresenta um panorama mais amplo do ódio e da intolerância humana em relação não apenas aos alemães, mas identificando traços de maldade ou de banalização do mal, inclusive entre judeus, que entregavam outros judeus por dinheiro. É curiosa a análise dessa mulher extraordinária, mostrando que o mal foi banalizado. E qual seria então o processo? E a partir daí fica fácil de compreender porque somos tão intolerantes, não é mesmo? Porque a humanidade é tão intolerante para com as diferenças alheias. E como poderemos fazer isso, meus amigos? Como poderemos chegar ao nível proposto por Emmanuel nesta obra, de simplesmente fazermos silêncio a uma queixa, a um erro do vizinho, a uma falta do companheiro, ou a uma maldade, ou uma calúnia irrogada contra nós mesmos? Porque são coisas simples, cotidianas, são quase inevitáveis, porque na relação humana nós temos problemas, encontramos diferenças, divergências, que podem sopitar desafios extraordinários na convivência humana. Como fazer isso? Como chegar ao ponto simples de compreendermos com lucidez a beleza e a simplicidade dos ensinos de Jesus em nossas vidas? Penso eu que deveremos nos reeducar. Não há milagres, meus amigos. E eu não quero aqui dar receitas prontas, um indivíduo que não dispõe de qualidade para tanto, simplesmente dizendo, faça isso ou faça aquilo, porque não é tão simples assim. Nós trazemos camadas e mais camadas de angústias, de dores, de obscuridades reencarnatórias, que nos remetem ao primitivismo das nossas imperfeições morais. Enquanto não nos libertarmos disso, isso demandará trabalho, esforço, muito tempo ainda, e com muita paciência, nós não conseguiríamos atingir a condição de pacificação íntima para a conquista do nosso território interior, tornando-nos brandos e pacíficos, e muito menos nos tornaremos no campo social, na relação com o outro, pacificadores, caracterizados pelo amor a Deus, pelo cumprimento à vontade do Senhor, para sermos então chamados filhos de Deus. Não é tão simples.
Mas a doutrina espírita nos apresenta uma proposta extraordinária, porque ela foi codificada por um educador. E na questão 685 do Livro dos Espíritos, eu sempre gosto de recordá-la, que se encontra na terceira parte, da Lei de Trabalho. Na última parte, há uma nota de Kardec em que ele define o que é educação. Ele diz o seguinte, que há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança, e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. E é mesmo. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, ele continua, mas a educação moral. Não nos referimos ainda à educação moral pelos livros. A cultura livresca é válida, mas não é tudo. Não a educação moral pelos livros, mas aquela que consiste em incutir hábitos novos. Porque a educação, ele define de forma lapidar, é o conjunto dos hábitos adquiridos. E ele não falou que são hábitos bons nem maus, ele não deu essa conotação. Quando nós lemos o texto e vemos nele a conduta de um verdadeiro cristão, que ele foi, que desafiou o mundo em guerra, através do seu espírito de verdadeiro pacificador social, porque era uma alma mansa, e ele sofreu muito, ele não teve privilégios, nos apresenta aí uma ideia muito clara do que é educação. Apesar da sua ideia, da sua conduta, a ideia de educação não se apresenta de forma clara como sendo apenas uma conotação positiva. Ele apresenta num sentido lato mais amplo possível. É o conjunto, a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Ou seja, se os hábitos forem bons, se os hábitos são bons, nós deveremos isso a um processo de educação que lapida ou que tira da alma, educere, ou seja, que tira da alma o que há de melhor, porque somos filhos de Deus, criados simples e ignorantes, mas com todas as potências a se desdobrarem e nos conduzirem ao infinito, à perfeição espiritual de espíritos bem-aventurados, ou puros, conforme a classificação de Allan Kardec, lá no item 100, na escala espírita do Livro dos Espíritos. Ou seja, Allan Kardec nos apresenta aí uma ideia belíssima de educação. Mas, infelizmente, a educação, existem também educadores nas sociedades nazistas. Muitos filósofos alemães apregoavam ou ensinavam, por exemplo, as técnicas da morte, da intolerância e do desrespeito. É um processo de educação. Mas a educação também pode incutir hábitos bons. E haveremos de valorizar estas coisas, esse processo, como um meio de mudança ou de transformação íntima. E as grandes ideias que emanam do coração glorioso de Jesus para a Terra estão se manifestando em todas as áreas. Nós podemos vê-las na proposta de Allan Kardec, que foi um educador de escola. Na proposta de Jesus, que conviveu com os violentos e foi manso e pacífico e pacificador. Mas também vemos essas ideias nos pensamentos dos grandes pedagogos, dos filósofos, dos economistas. Eu me lembro aqui como é interessante como estas ideias, elas permeiam, não é, animicamente todos os pensamentos e todas as sociedades e todos os estamentos sociais. Jacques Delors, que é um professor francês, foi chamado para elaborar uma proposta de educação para o terceiro milênio, através da Unesco. E ele apresentou, então, 4 propostas de uma educação para o terceiro milênio. Ele, inclusive, revolucionou o ensino médio ou ensino secundário na França, com suas propostas pedagógicas de orientação. E a primeira ideia que a Unesco nos apresenta, graças ao tirocínio desse homem extraordinário, Jacques Delors, foi aprender, a primeira ideia, olha que interessante, aprender a conhecer. Aprender a fazer, segunda ideia. Aprender a ser, terceira ideia. E aprender a conviver, quarta ideia. Aprender a conhecer é construir o conhecimento. E aí vocês vão me dizer, mas isso não faz sentido porque a doutrina, por exemplo, o Espiritismo não foi revelado? Mas o Espiritismo foi revelado e vamos ver esta ideia expressa em A Gênese de Allan Kardec. Mas ele também afirma que o Espiritismo foi revelar, ou seja, tirar o véu, porque a humanidade já estava apta ou preparada para receber esta informação. Ou seja, há um esforço de construção íntima
para que a consciência esteja preparada para a absorção de novas ideias. Então, aprender a conhecer é ter a criatividade de pensar, de elaborar, de pensar fora da caixinha, de não ser óbvio, ser simples, mas não ser óbvio. De não ser prático demais, porque nem tudo que é prático é ético. E aí chegamos a um segundo nível, que é aprender a fazer. Porque não adianta conhecer, adquirir funções cognitivas através de um trabalho de construção criativa. É necessário também fazer, ou seja, colocar em prática, aplicar, tornar execuível. E como se faz isso? Com mais criatividade ainda. Os professores que o digam, porque para transmitirem suas ideias em essência, utilizam de recursos didático-pedagógicos. As ciências precisam de ferramentas, de recursos, de criatividade, de elaboração. Ele se utiliza de todos os meios lícitos para fazer com que a ideia seja expressa e impressa na consciência do aluno ou do aprendiz, que também é um professor. A terceira ideia é aprender a ser, ou seja, desenvolver uma inteligência intrapessoal. Nunca foi tão importante conhecermos-nos, fazermos uma introspecção, uma incursão para os territórios profundos da nossa alma. Conhecermos-nos nas reações positivas e negativas, conhecer as nossas emoções e fazer um esforço diante do desafio que a vida nos apresenta para que nos elaboremos e nos sofistiquemos no bem. Porque há muitos que estão fracassando na convivência humana ou no trabalho de transformação de si mesmo, tornando-se cada vez pior e se sofisticando no mal. E aí encontramos a banalização, o menoscabo, o menosprezo, o aviltamento da dignidade humana, de indivíduos que já não pensam mais nos outros. É um desafio. E por último, aprender a conviver. Meus amigos, nunca foi tão importante aprender a conviver. Quem foi que disse que aquele que pensa diferente de você é seu inimigo? Onde é que está escrito isso? Quem foi que disse que aquele que pensa diferente de você é seu inimigo? Aprendamos uma coisa. Aquele que pensa diferente de nós nos fortalece. Porque quando ele pensa diferente de nós, ele nos obriga a pensar de outra maneira ou repensar o que estamos pensando para vermos se o que estamos pensando está certo ou não. E aí elaboramos as ideias, as sofisticamos, as aperfeiçoamos, tornando-as melhores, ou mais fundamentadas, para que sejam expressas com mais lógica e com mais racionalidade. Uma oposição fraca nos enfraquece, porque nos acomodamos. João Guimarães Rosa diz, o animal satisfeito dorme, ou seja, depois que ele come, ele dorme. Quando ele dorme, ele fica vulnerável e pode ser morto. Ou seja, uma oposição forte, fraca, nos enfraquece, porque ela não opõe resistência. Não nos impõe uma iniciativa de resistência maior. Mas uma oposição forte nos fortalece. Porque temos que fazer um esforço de reelaboração das ideias, de autocrítica humilde, porque nem tudo que é irrogado contra nós é contra nós. É bem provável que estejamos errados, sim. Eu vejo pessoas que se dizem, inclusive cristãos, que afirmam, olha, eu estou tão certo fazendo a coisa certa que estou sendo até criticado por isso. Será que estou sendo criticado porque estou fazendo certo? Ou será que estou sendo criticado porque estou fazendo errado? E acho que o errado está certo. Deve ser um processo, pode ser um processo de fascinação. Uma obsessão fascinatória é a banalização do mal. E eu encerro aqui recordando o Nelson Cavaquinho, que eu amo muito, eu gosto muito das músicas deste homem. Ele dizia que o sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações, do mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente. É o juízo final, a história do bem e do mal. Quero ter olhos para ver a maldade desaparecer. Que assim seja, meus amigos, e assim será. Em nome de Deus e de Jesus, cujas bênçãos eu evoco, em favor de todos os corajosos e tolerantes que nos acompanharam até agora, com muito carinho e com muito respeito. A todos o nosso agradecimento, com votos de muita luz para a pacificação da nossa humanidade, a partir da iluminação de nós mesmos. Porque o bom exemplo deve partir
em nome de Jesus, para o bem da humanidade, de nós mesmos. Muita paz, meus queridos. Muito obrigado.